Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Além do Entendimento Comum, aqui do Instituto IEP. Hoje, nosso tema é autismo e TDAH, onde os transtornos se cruzam no ambiente escolar e não é percebido pelo docente. Para falar desse assunto, a gente recebe aqui a professora Fernanda Brito, que é pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional, supervisora psicopedagógica de psicopedagogos iniciantes, é especialista em ADA, análise do comportamento aplicada, com ênfase em deficiência intelectual e autismo. Especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em educação infantil, aplicadora da metodologia CCH, aplicadora da metodologia Bender, capacitada em análise do comportamento aplicado, formadora de professores com foco em práticas inclusivas, neurodesenvolvimento e desenvolvimento de aprendizagens. É mestranda em Ciências da Educação, graduanda em Terapia Ocupacional, mãe atípica, defensora da inclusão e da neurodiversidade, pós-graduanda em Tecnologias Educacionais e Inovação Pedagógica. E para estar comentando sobre esse tema, a gente recebe aqui a professora Rita Ferreira, que é mestre em Ciências da Educação pela Universidade Americana, especialista em Gestão da Educação, é especialista em Educação Artística e Educação Infantil, revisora e editora de textos infantis, possui graduação em Pedagogia e curso de formação de professor. Também recebemos aqui a professora Glaucia Verney, que é professora da Educação Infantil, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pós-graduanda em Gestão Educacional, é graduada em Pedagogia, possui curso de formação de professores, é professora com 25 anos de experiência na área educacional, com atuação na educação infantil. Agradeço a presença de todos aqui e obrigada por aceitarem o nosso convite. E para estar mediando também aqui a nossa mesa, recebemos a nossa coordenadora pedagógica, a professora Valesca Marques. Passo a palavra para ela. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Obrigada pela presença. Obrigada a todos, né, que estão presentes. E vamos iniciar esse tema, né, tão emblemático, tão atual, né, que desperta aí muita curiosidade das pessoas. Né? Então, Fernanda, fica à vontade, passo a palavra para você. Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Boa noite, gente. Quero agradecer o convite do Instituto. Para mim, como mestranda do Instituto, estar aqui hoje na oportunidade dessa live para falar de um tema tão atual e tão pertinente que precisamos falar. Me sinto muito honrada, muito feliz, agradeço a vocês que estão aqui e vamos iniciar, né? Vamos falar um pouco desses transtornos, TDAH e o autismo, o que eles têm em comum e por que são os desafios grandes que nossos professores vêm enfrentando, né? Quando a gente vai falar de inclusão, quando vamos falar do olhar dessa prática docente para que realmente ocorra uma inclusão de fato, que o professor consiga compreender como ele pode ajudar esse aluno. Karine já me apresentou, então eu vou passar. E hoje a nossa temática é essa, TDAH e o autismo, e como o olhar desse docente, como um professor realmente preparado para promover a inclusão e a acessibilidade, né? Então, muitas vezes, esses comportamentos que são muito característicos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista, eles são confundidos com malcriação, com alguma birra, e a gente sabe que por trás de tudo isso existem comportamentos que estão enquadrados dentro do DSM, que é o nosso manual estatístico de fazer a avaliação, de conter os critérios diagnósticos para que ele se enquadre dentro daquele transtorno. Então, muitas vezes, essas crianças, adolescentes, são interpretados com um olhar diferente ou taxados com outras nomenclaturas de uma forma que, muitas vezes, falta um olhar diferenciado para aquilo que vem
apresentando, né? E quando é que eu identifico esses transtornos na escola? Antes de tudo, é importante frisar que o que a gente vai conversar aqui durante essa noite, durante essa live, não é dizer que o papel do professor é identificar, avaliar e dizer se o aluno tem ou não tem o transtorno, né? Porque esse não é o papel do professor. Mas é importante que o professor tenha um conhecimento, o professor conheça quais são as características e como esse comportamento interfere no ambiente escolar, na vida acadêmica e na aprendizagem do aluno. Então, frisando muito sobre isso, que em momento nenhum é sobre que o papel do professor é levantar essa hipótese, é notificar a família que o filho tem ou não tem um tipo de transtorno, porque esse não é o papel do professor. Mas quando a gente vai falar desses transtornos e por que eles aparecem tanto, em algum momento alguém até colocou um comentário, não se trata mais como autismo leve. E a gente também não vai falar mais sobre nível de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, né? A gente teve uma mudança esse ano, onde já era para todo mundo ter aderido, que seria CID-11. E agora, com o CID-11, a gente não vai fazer mais essa subcategoria de leve, moderado ou grave, ou de nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Por quê? Para a comunidade autista, era tido como quem é nível leve ou quem é nível 1 de suporte, seria aquela pessoa que não precisa de uma ajuda, que não precisa de um olhar diferenciado. E quem tem um impacto de um diagnóstico sabe que, às vezes, o que é leve, o que é um nível 1, o que é um nível lá embaixo para uma pessoa, para outra, aquela comorbidade, tudo aquilo que está vivenciando, tem um peso, tem um significado muito forte. Então, com algumas mudanças nos critérios diagnósticos e vendo tudo isso, aqui no Brasil a gente ainda tem até 2027 para atualizar. E a gente vai falar de autismo com outros códigos, vamos falar de autismo e TDAH com outros códigos associados a comorbidades. Então, a gente não vai utilizar mais essa nomenclatura, nem de leve, nem de nível de suporte, né? Logicamente, as pessoas precisam de um tempo para se habituar, e a gente tem até 2027 para que isso ocorra, né? E como esses transtornos, eles se manifestam na escola? Desde a educação infantil, já é possível perceber características que estão presentes. Hoje, quando a gente fala em TDAH, geralmente um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele o médico consegue fazer essa conclusão, laudar, a partir dos 6 anos de idade. No transtorno do espectro autista, hoje já é possível ter um diagnóstico com 1 ano e meio de idade. Então, ou seja, as características, os comportamentos, os sintomas, eles aparecem desde bebezinhos. E não seria diferente quando chega em uma sala de aula, quando chegamos desde a educação infantil, onde o professor recebe 10, 15, 20 alunos, dependendo da realidade da escola, e ele vê que tem uma criança que não acompanha os marcos de desenvolvimento esperado. E aí vem a importância do professor conhecer o que é marcos de desenvolvimento. Porque se eu estou atuando em uma turma de 2 anos, de 3 anos de idade, eu preciso saber o que é esperado que o meu aluno realize, para que eu possa dizer se ali a gente tem um atraso, se aquela criança apresenta algum tipo de atraso. Logicamente, a gente passou por a pandemia e ainda estamos colhendo alguns frutos dos prejuízos que a pandemia trouxe na educação. Mas a gente precisa estar atento que, quando esse sinal, quando esse sintoma, ele traz prejuízos para a criança, é importante validar, conversar com a família e que a escola também faça sua intervenção pedagógica para que, assim, esse aluno obtenha êxito. Então, dificuldades na concentração, comportamentos impulsivos, que são, às vezes, muito vistos. A criança com TDAH, com uma predominância de hiperatividade, muitas vezes ela é vista como uma criança mal educada, com falta de limites. Isolamento social, né? Crianças, estudantes que estão o tempo todo em isolamento, ou que não busca esse contato, que não busca essa vivência com os outros colegas para socializar, resistência à mudança, distração ou um excesso de energia.
esse excesso de energia, que às vezes é aquela criança que não consegue parar, aquele adolescente que não para, que está sempre em movimento, e muitas vezes é rotulado como não respeitou o professor, como faltava um papel importante ali da família, mas, de fato, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Como a gente sabe, transtorno, a gente já nasce com ele e vai morrer com ele. Ele é um processo neurológico que aconteceu de uma forma desordenada no processo ali de formação do embrião e ele tem tratamento, né? Então, esse transtorno, ele vai afetar a atenção, o comportamento de hiperatividade, de impulsividade. Em todas as pessoas, ele vai se manifestar dessa forma? Não. Ele vai se manifestar de formas diferentes. Alguns vão ter o que a gente chama de combinado, com características de déficit de atenção e com características de hiperatividade e impulsividade, e tantos outros irão aparecer só com desatenção, uma criança muito desatenta, que você precisa estar sempre reativando aquela atenção, ou uma hiperatividade, uma dificuldade de parar, de ouvir, de esperar a sua vez, uma dificuldade de ter um controle inibitório. Então, uma agitação que também nem sempre é visível. Para eu ter uma agitação, não necessariamente eu preciso estar correndo de um lado para o outro, não necessariamente eu preciso estar o tempo todo em movimento. Às vezes essa agitação ela ocorre apenas, né, aqui de uma forma intelectual. Então, essa pessoa vai ter uma dificuldade de seguir instruções, aquela criança que tem uma dificuldade de ficar numa fila, que tem uma dificuldade de esperar a sua vez, que tem problemas com foco, com organização, que perde tudo. E quantas vezes isso não se manifesta também na gente adulto, né? Para não ficar tanto o foco só na criança, no adolescente e quem está na escola. Porque o quanto que a gente tem de diagnóstico tardio, e o quanto a gente sabe que muitas pessoas, quando tem um diagnóstico na vida adulta, se compreende naquela infância, naquele processo escolar, o quanto era rotulado de um aluno difícil, de um aluno que dava ali um trabalho, né? E o autismo, o transtorno do espectro autista, e a gente fala de espectro porque é uma infinidade e a gente não vai encontrar ninguém igual ao outro dentro do transtorno do espectro autista, né? As principais características: dificuldade em seguir as regras, uma comunicação, uma rigidez no pensamento e no comportamento, pouca flexibilidade na mudança de rotina. Logicamente, segue uma série de critérios. Nem todos os autistas vão ter essas características, mas elas aparecem muito em grande parte, né? E quando eu coloco aqui uma comunicação literal, e a gente hoje está falando do autista, que seria o leve, que seria o nível 1 de suporte. Esse autista, ele tem características que ele não é identificado em muitos momentos lá na educação infantil. Não é visto, não é percebido por a família, não é visto e não é percebido no ambiente escolar. Por quê? As características são muito suaves, e principalmente quando a gente for falar de meninas, né? Quando a gente vai falar de meninas, ainda mais ainda, esses sintomas são mascarados. E muitas vezes o diagnóstico vem de forma tardia. Quando esse diagnóstico ocorre de forma tardia, essa criança, essa pessoa, já foi rotulada de muitas coisas, de ser antissocial, de ser chato, de não ter modos, porque vai faltar ali um pouco de filtro social. O autista, ele tem muito essa dificuldade do filtro, de manter o filtro. Então, ele é muito literal. E o que ele achar, o que ele sentir a necessidade de dizer, ele vai dizer sem a intenção de machucar, sem a intenção de prejudicar o outro. Mas o que é que eles têm em comum? Se manifesta muito com as características de dificuldade na atenção, de dificuldades nas relações sociais, uma sensibilidade aos estímulos e uma necessidade de acolhimento e adaptação. Eles são muito parecidos. Quando a gente fala de um autismo de nível 1 de suporte para um TDAH, muitas características são similares. E muitas vezes vem a dificuldade da gente compreender se é TDAH ou se eram os dois, porque em 90% dos casos de autismo ele vem acompanhado de uma comorbidade. E aí o TDAH ele sempre está muito presente. Então, qual é a importância? Qual é o papel do docente compreender essas diferenças? Eu poder acolher, receber meu aluno, compreender aquele comportamento e buscar formas de
ajudar ele a ter uma plenitude no ambiente escolar, que realmente ele se sinta incluso naquele ambiente. Quando a gente fala ainda, é um tema muito sensível falar sobre inclusão, porque a gente sabe que inclusão é muito falada, de uma prática de fala muito bonita, e na prática ela não ocorre ainda, de fato, como deveria ser. E isso, hoje mesmo, não atuando mais em sala de aula, mas enquanto estive em sala de aula, aquela inclusão que a gente vê nas formações, que as pessoas falam, não era o que acontecia de fato. E sempre foi algo que me incomodou muito. E mais para frente, né, eu recebi também o diagnóstico da minha filha. Então, já era uma causa que eu gostava, que eu buscava, e veio esse diagnóstico da minha filha. E a escola teve um papel importante, tanto para mim, quanto pessoa, e quanto profissional, sobre a importância de um docente que realmente está apto para fazer a inclusão acontecer. A dificuldade da gente poder encontrar uma escola que sabe acolher, que sabe intervir e que sabe fazer o papel dela, porque se a escola é para todos, as nossas crianças que não deveriam nem mais ser rotuladas de o aluno de inclusão, ainda vimos muitas falas de muitas pessoas sobre, é o aluno de inclusão, ele é o aluno, independente, ele é uma pessoa como outra qualquer, né? Precisa, às vezes, de alguns ajustes, mas ele tem que ser respeitado como o outro. O que é que difere um do outro? O TDAH ele vai ter um foco maior em desatenção, impulsividade e hiperatividade. Já o autismo ele tem muito uma rigidez cognitiva e uma dificuldade nas habilidades sociais e interesses restritos. O professor, ele não, como eu falei no início, ele não está ali para fazer um diagnóstico, mas ele está ali para compreender que quando ele recebe aquele aluno, que junto daquela matrícula vem um laudo, vem um código ali, ele precisa compreender quais são as características que ocorrem nessa criança e que não é de controle dela, que não é de controle desse aluno conseguir controlar determinado comportamento, que em alguns momentos ele precisa de um tempo maior para uma atividade, que ele precisa de algo diferenciado na forma de ser avaliado, que ele precisa de algo diferenciado para aquele conteúdo poder chegar e acessar diretamente a ele. Porque ter autismo, ter TDAH, não significa que você tem um coeficiente de inteligência a menos, a não ser que ele venha acompanhado de uma comorbidade, que é a deficiência intelectual. Fora isso, essas pessoas aprendem da mesma forma. E é uma prática muito também associada que as pessoas fazem, de que todo autista é como se ele tem altas habilidades de superdotação, porque muitas vezes ele é muito bom em alguma coisa. E geralmente ali na educação infantil é percebida uma hiperlexia. Muitas crianças desenvolvem essa hiperlexia, que é habilidades de letras, de números, aquela criança que sabe o alfabeto de trás para frente, ninguém nunca ensinou, que fala palavras que talvez ela nunca ouviu naquele contexto dela, e muitas vezes as pessoas querem embutir como uma criança também que tem uma superdotação. E só isso não é critério diagnóstico suficiente. E por que os professores não percebem? Porque é o que é a dificuldade realmente de hoje ocorrer uma inclusão efetiva. A formação docente preparada para promover inclusão e acessibilidade, para promover um ambiente que promove equidade no ambiente escolar. Né? A gente fala o tempo todo sobre um ambiente de igualdade, e não é igualdade, porque se eu ofereço as mesmas oportunidades para todos, não vai funcionar. Eu preciso oferecer a oportunidade de acordo com a habilidade e com a dificuldade daquele aluno. Então, os professores hoje têm a dificuldade para entender por quê. As políticas públicas obrigaram as escolas a receberem, mas não prepararam a formação do docente. Eles não se preocuparam se realmente a escola estava apta e pronta para receber aquela criança. Então, hoje, com esse aumento crescente que a gente teve, não só desses tipos de transtornos, mas de tantos outros, o professor, hoje em dia, ele se vê muito sobrecarregado, né? E por que ele se sente muito sobrecarregado? Porque muitas vezes ele não sabe lidar com as situações que ocorrem mais em sala de aula, porque em momento nenhum, na graduação, na pós-graduação, ou enfim, no que ele fez, ele foi ensinado a como ele deveria trabalhar com essas crianças, com esses alunos.
Então, falta de uma formação específica, certo? As medidas públicas vieram para beneficiar essas crianças, e isso é extremamente importante, tudo que a gente conquistou até agora. Mas quem está na linha de frente é o professor. E o professor precisa ter uma formação para ele saber atuar e desenvolver tudo o que aquela criança precisa, para ele observar potencialidades e dificuldades. Quando a gente fala de uma formação específica, e é um tema bem pertinente também que tem sido falado, e eu particularmente tenho feito muitas formações a respeito sobre o PEI. O quanto de professor que nunca viu, não sabe nem o que é um PEI. E a gente só consegue promover inclusão, acessibilidade no ambiente escolar se aquele aluno tem um PEI, que é um plano de ensino individualizado. Mas o professor nunca ouviu falar desse documento, mas o professor não sabe que documento é esse, ele não sabe por onde começar a construir. Então, em contrapartida, a gente conseguiu a lei, as medidas públicas que deram esse acesso, mas não prepararam quem está ali na linha de frente. Falta de tempo para observar cada aluno. Vivemos hoje também um sistema público que superlota salas com 40, 50 alunos. A gente sabe que é algo inalcançável, muitas vezes, para o professor. Estigmas e julgamentos equivocados. Muitas vezes a criança é rotulada pelo próprio docente. E uma interpretação baseada apenas no comportamento visível, apenas no que eu vejo, no que eu quero olhar. E o que é que o professor pode fazer, né? O professor tem que buscar se capacitar. Quando a gente assume uma sala de aula, quando a gente, né, veste a camisa de ser professor, a gente tem que ser professor para todos. A gente não escolhe quem é o nosso aluno. E a gente tem que ser professor para todos. Então, precisamos estar buscando, nos capacitando a todo momento, porque todo momento a gente tem algo que muda, algo que vem para nos ajudar. Observar os comportamentos de forma contínua, evitar rotular, evitar nomear aquela criança, adaptar uma rotina com empatia e trabalhar junto com a família. Docente e família são algo que devem caminhar juntos, principalmente quando estamos falando no processo de inclusão, no processo de autismo. Eu, como mãe de uma criança neuroatípica, eu sei a dificuldade de uma escola que realmente esteja apta, de um professor que saiba lidar com aquela situação, que saiba adaptar o conteúdo para aquela criança, que muitas vezes não são grandes adaptações, porque hoje estamos falando do que seria o nível 1 de suporte. É uma criança que ela transita muito bem, é um aluno que transita muito bem ali na escola, que desenvolve com uma certa plenitude. Porém, às vezes, em uma ou outra questão, aquela criança tem uma dificuldade, aquele aluno tem uma dificuldade, seja numa coordenação, ou seja numa socialização. Não são grandes adaptações, mas o quanto que o professor tem dificuldade em conseguir adaptar, em conseguir promover realmente uma educação inclusiva. O que é que a escola precisa, né? A escola ela tem que estar pronta, mas nenhuma escola está totalmente pronta. Mas o ideal é o quê? Que a escola, que o docente, ele esteja aberto a entender. Se eu tenho um aluno novo, se eu sei que meu aluno tem um diagnóstico, por que eu não vou olhar naquela ficha de matrícula qual é o diagnóstico? Porque eu não vou tentar compreender qual é esse diagnóstico. O professor precisa entender que por trás daquele comportamento tem algo que não depende, que não define aquele ser. O autismo, o TDAH, ele não define o aluno. Ele ali é mais uma característica que não deve ser o ponto principal no momento de olhar, de validar, de observar, né? E a gente tem que ser humano. Enquanto docentes, enquanto pessoas que estamos na prática de acolhimento, de respeito, de entender, de ouvir o outro, e principalmente hoje, quando a gente fala muito sobre pedagogia de projetos, sobre trazer esse aluno para ser o ponto principal da nossa sala de aula, observar o protagonismo deles, mesmo que de uma forma diferenciada do que é o esperado, mas todo momento ele precisa ser valorizado. Professor que trabalha com crianças neurodivergentes, ele precisa compreender a importância de um feedback importante que deve acontecer na hora. Não adianta o aluno fazer uma coisa legal, desenvolver uma coisa bem bacana, e você deixar para elogiar lá no final da aula. Quem tem um transtorno, quem tem uma dificuldade de atenção,
quem está no transtorno do espectro autista ou no TDAH precisa muito de feedbacks imediatos. Então, o professor tem que estar ali muito atento, que muitas vezes o que para uma pessoa é algo irrelevante, para aquele aluno conseguir desenvolver, houve todo um esforço maior por trás. E para ele se sentir motivado, engajado a estar naquele ambiente, ele precisa que todo momento a gente esteja lá fortalecendo o que ele construiu. Opa, deixa eu voltar aqui. Capacitação é o primeiro passo para uma escola verdadeiramente inclusiva. Eu venho construindo o meu projeto do mestrado com base nisso, na prática da formação docente para a inclusão das pessoas no transtorno do espectro autista. E falar sobre o transtorno do espectro autista, gente, é um tema muito sensível para mim, porque quando Maria Clara passou por uma poda neuronal, e aí eu vou voltar para vocês, sobre uma criança que sempre se desenvolveu muito bem. É uma criança que sempre se desenvolveu muito bem, ou até mais do que eu era esperado para os marcos de desenvolvimento. E, de repente, essa criança, ela passa por uma poda neuronal que todos nós vamos passar ao longo da nossa vida, certo? Todos nós vamos passar. E na pessoa que tem um transtorno, na pessoa neurodivergente, ela ocorre de forma desordenada. E aí esse organismo elimina mais do que deveria ser eliminado. E aí, no caso da minha filha, a poda neuronal dela, que ocorre por volta dos 2 anos de idade, ocorreu com 1 ano e 3 meses e ela perdeu a fala. E o que é que isso tem a ver? O que é que isso é importante com a prática do docente? Aquela criança que está na escola, que o professor observa que a gente está o tempo todo fazendo relatório, fazendo avaliação, porque para a gente avaliar, a gente não precisa necessariamente de uma prova. A gente está o tempo todo avaliando o nosso aluno. E a gente tem um aluno e, de repente, o aluno regride. O aluno apresenta comportamentos que ele não tinha. Esse olhar desse professor é extremamente importante. Porque muitas vezes a família idealizou coisas diferentes para essa criança, para esse aluno, e, de repente, eles não querem enxergar, ver o que realmente está acontecendo. E aí o fator de ter um professor que compreende que tem algo que está fugindo do padrão da sala, que tem algo que não está conforme o esperado, para direcionar essa família, para primeiramente acolher. Porque receber um diagnóstico não é fácil. Ninguém passa, né, toda uma gestação, todo aquele momento idealizando para, de repente, receber um diagnóstico. Não é fácil. E aí, após esse processo de uma dificuldade de chegar ao laudo, porque hoje em dia também a gente está aqui focado em falar da formação docente, do professor, de como o professor é importante, como ele é protagonista no desenvolvimento dessas crianças e de qualquer aluno. Mas é importante falar da dificuldade também de chegar ao laudo. Primeiro, por questões financeiras, que não é barato. Infelizmente, o autismo, ele não escolhe famílias. E também a dificuldade de você encontrar realmente médicos que estão aptos e capacitados, né? Foi um enfrentamento de quase 4 anos para eu conseguir chegar a um laudo, por exemplo, porque ela é da pandemia, porque ela vai falar no tempo dela, porque ela assistiu, rotulando de outras coisas. É porque ela é muito chata, essa menina não gosta de falar com ninguém, ela não olha para a pessoa, é mal educada. Então, são esses rótulos que estão embutidos na forma social, porque quando o indivíduo ele não é como a sociedade quer que ele seja, ela começa a rotular e excluir. E muitas vezes isso está embutido até na forma que nós fomos criados, na forma com que nós fomos educados. Então, precisamos desmistificar tanto o docente quanto o ambiente escolar, de preparar também aqueles alunos, de ter um foco em olhar, observar a individualidade do aluno, e fortalecer para aquela turma também sentir um ambiente inclusivo. E como eu disse, eu sei que é um ponto muito sensível falar de inclusão, né? E essa semana e tudo, fazendo uma visita escolar, e a professora falou, a escola não é uma extensão da clínica, e jamais é para isso acontecer. Escola é um ambiente pedagógico, mas ele é para todos. E a importância desse professor
compreender as dificuldades, as habilidades, para que assim os conteúdos possam ser adaptados, para que essa criança, para que esse aluno possa ser recebido, possa ter empatia, possa ter realmente uma plenitude no ambiente escolar, para ele não ser só mais um, ou talvez menos um, porque muitas vezes eles ficam exclusos, os outros colegas não querem estar perto, ou é aquela inclusão que aceita o aluno, mas que muitas vezes o aluno não está nem na sala de aula, que é uma prática que ainda ocorre muito. Então, é muito importante que o professor, mesmo quando ele sentir que ele não está apto, mesmo quando ele achar que o Estado, que o governo, que a escola tem que fornecer essa capacitação e isso não ocorrer, é importante que o professor ele tenha um olhar humano, ele seja humano. Eu preciso buscar. Meu aluno ele precisa ter acesso ao conhecimento. E eu quero possibilitar, eu quero ser ponte. Eu tenho um papel importante e fundamental. Essa família confiou essa criança a mim. E eu sei que ele vem para ainda me mostrar mais ainda o quanto eu sou uma pessoa capaz e o quanto um olhar humanizado, porque você pode dominar todas as práticas, você pode saber de tudo isso, mas se você não for humano, se você não se tocar pela dificuldade do outro, com a possibilidade de você ajudar, você não entende, você não entende o que é ser humano, né? Então, muitas vezes precisamos compreender que antes de sermos professores, nós somos seres humanos. Antes daquele aluno ele ter TDAH, ou ele ter autismo, ou ele ter qualquer outra condição, ele é uma pessoa. Ele merece ser olhado com respeito, com dignidade, né? Eu não prego que o professor seja especialista em tudo, que ninguém é especialista em tudo, e ninguém sabe de tudo, e a gente está num processo de construção. A gente está o tempo todo num processo de construção, mas a gente precisa ter um olhar atento, a gente precisa ter um coração aberto, a gente precisa ouvir o outro e parar para ouvir o outro, para viver também e observar tudo que aquela pessoa está vivendo para estar naquele ambiente, os desafios que ela vem traçando para estar no ambiente escolar, muitas vezes que não está nem um pouco preparado, mas que ele se sente acolhido e se sente respeitado. Então, eu quero deixar a mensagem de que professor, antes de tudo, ele precisa ser acolhimento, ele precisa ser amor, ele precisa ser respeito. Quando a gente nos tornamos professores, a gente não se tornou professor por salário, né? Existem outras coisas a mais por trás. Então, que a gente seja realmente um professor para fazer a diferença. Que a gente não seja só mais um professor, mas que a gente seja o professor naquilo que a gente faz, que a gente busque, que a gente entenda, que a gente tenha um coração aberto para ouvir, para entender e para realmente promover a acessibilidade e inclusão no ambiente escolar e não só no ambiente escolar, na sociedade, para que assim essas pessoas possam ser mais respeitadas e ter o espaço que merece, que todos nós merecemos. Obrigada, Fernanda. Sim, sua apresentação saiu já. Obrigada aqui pelas suas palavras. Pessoal, só complementando aqui a nossa mesa de debate, a gente também vai receber aqui a professora Valéria Coelho, ela que possui graduação em fisioterapia, é doutora em saúde pública, mestre em educação física. Ela atuou como coordenadora da APAE em Niterói e da Associação Fluminense de Reabilitação, atuando principalmente nos seguintes temas: reabilitação das PCD, na capacitação de profissionais dentro dos conceitos de deficiência, ações inter e transdisciplinaridade e nas políticas da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Seja bem-vindo aqui também à nossa mesa de debate. E, pessoal, que quiser mandar a sua pergunta aqui para a nossa palestrante, para a mesa, pode mandar para o nosso WhatsApp. O número é o 21 3490 5511. Vou deixar o número aqui no chat. Tá? Vou passar a palavra agora aqui para a mediadora da mesa, a professora Valesca Mar. Bom, gente, muito bom, Fernanda. Tem várias perguntas, mas eu vou passar para a mesa participante. Queria chamar, então, a Valéria, né, a doutora Valéria Coelho.
agora sim está aberto. Também convidar, né, a professora Bita, a professora Gláucia. Vamos botar na ordem, né? Vamos começar, então, com a Valéria, fazer algumas considerações ou dúvidas, perguntas aí para a Fernanda. Uhum. Estão me ouvindo? Boa noite. Estão Sim, pode. ouvindo? Boa noite. Parabenizar a Fernanda pela sua apresentação, pela brilhante colocação, né? E a experiência, né? A experiência é tudo, né? A vivência com pessoas neurodivergentes, com pessoas de diversidade, com a diversidade, né? E você fechou a sua fala com uma coisa que eu também partilho, né? Comungo muito dessa fala, e eu ainda brinco, né? Eu sempre trabalhei com a diversidade, sempre trabalhei com a deficiência, reabilitando pessoas, reabilitando para algo, né? E muitas vezes eu me indagava, como que você reabilita, como você prepara alguém para o potencial máximo dela, se a sociedade não acolhe, né? Então, em falar em inclusão, a gente tem que falar primeiramente, né, no respeito às pessoas, né? E não a diagnósticos, senão a gente acaba rotulando. Eu vejo hoje que a questão dos CIDs, né, e você falou muito bem, que a gente tem aí que entrar com o CID 11, isso é para uma questão da garantia dos direitos, para que a política pública seja executada. Agora, para o desenvolvimento máximo potencial de qualquer pessoa, você precisa primeiro acolher e entender a diversidade dela, né? A gente fala hoje em inclusão do TEA, ou da inclusão do TDAH, mas incluir na sociedade, por muitas vezes foi preciso impor determinadas situações, impor lei de cotas, né, para as pessoas entrarem nas universidades, lei de cotas para as deficientes ingressarem no ambiente de trabalho, né, e educação, inclusive, uma política própria para incluir na educação. Mas nada disso vai acontecer se as pessoas não estiverem dispostas, se as pessoas não estiverem preparadas e, principalmente, a empatia, né? Senão, precisa capacitar os docentes? Precisa. Os docentes precisam conhecer esse universo que até então não participavam, não estavam ali provocando os desafios, né? Então, é primordial capacitar, mas primordial é a sociedade acolher, é a sociedade respeitar, né? Então, aí vai agora, depois dessa colocação, uma pergunta, Fernanda. Como você acha que essa capacitação para os docentes, quando começa? Obrigada pela pergunta. Quando deveria começar, né? Porque o desafio hoje da escola para incluir, realmente, porque a gente não tem professores que estão aptos. E quando você fala de medidas públicas, de garantir o direito, foi garantido que todo mundo tem acesso à escola regular. Mas em momento nenhum foi preocupado se o ambiente físico e se aquele corpo da escola realmente está pronto para isso. E a gente ainda não encontra, pelo menos aqui na minha região, eu sou do interior do Nordeste, de Pernambuco, e de escola pública a particular, o professor sempre alega que ele não sabe, que ele não foi ensinado, que a graduação nunca falou sobre isso, que é muito difícil receber o aluno de inclusão, e ainda temos aquelas falas que às vezes a gente ouve. Eles eram para estar na escola especial, esses alunos atrapalham, esses alunos estão atrapalhando todo o processo aqui dentro da minha sala. E o que falta, primeiramente, como eu disse, é quando a gente recebe, você não está ali naquela sala de aula, ninguém está ali forçado, amarrado, você escolheu estar ali, e você não escolhe quem é seu aluno. Então, quando eu recebo aquele aluno, eu preciso, primeiramente, ser humano.
ter empatia, ser tocado. E eu sempre falo, quando eu vou fazer formações, eu sempre digo assim, não espere que um diagnóstico chegue à sua porta para você entender o quanto seu papel é importante na sociedade, que ninguém nunca precise receber um laudo para que você possa entender que você é uma pessoa importante para fazer a mudança acontecer. Então, falta hoje um preparo, falta que as políticas públicas tragam uma obrigatoriedade, uma carga horária para preparar esses professores. Porque todo momento, quando a gente vai para uma formação de professor, o foco do professor é o quê? A gente não foi ensinado, a gente não tem formação, ninguém ensina para a gente. Pega o aluno, coloca na sala, mas a gente não sabe o que fazer. Né? E sábado mesmo eu estava fazendo uma formação de PEI em uma escola particular aqui, e professor que nunca viu, que não sabe o que é um PEI. Meu aluno, eu tenho um aluno nível 2, nível 3 de autismo, ele não consegue acompanhar o currículo. E o que é que a lei faz? A lei faz com que ele seja aprovado, né? Compulsoriamente, ele vai passando. Ninguém quer saber se ele construiu ou não construiu a habilidade. E mais ou menos quando a gente pega uma criança que tem uma dificuldade maior, quando a gente fala do que seria o nível 2, nível 3, é uma criança que ela não acompanha aquele currículo. E um documento como esse é fundamental para que ele possa estar dentro daquela sala, para que vai ser trabalhado com ele, atenda a necessidade dele. Então, assim, primeiramente, já que a lei obrigou que todo mundo aceite o aluno, então agora também tem que ter uma obrigatoriedade deles ofertarem essa formação, essa carga horária para preparar o docente. Logicamente, como eu falei, é um espectro. O que serve para mim não serve para você. Mas a gente precisa ter uma base do que a gente vai fazer. Então, é um desafio muito grande promover a inclusão com a falta de profissionais capacitados. E muitas vezes esses professores também não têm a boa vontade, a abertura de buscar. Fica só esperando que a medida pública, né, oferte. E a gente precisa buscar. Eu preciso buscar, eu preciso ter a boa vontade, porque muitas vezes pode até vir a formação, mas eu não tenho a boa vontade de me abrir, de poder acessar aquele conhecimento. Então, falta muito ainda um olhar diferenciado. E aí é como eu falei, que só sabe o que é um diagnóstico quem vive diretamente com ele na pele. Vamos dizer assim, até você sentir, você pode até gostar, você pode buscar, mas quando você vive os olhares, a dificuldade de uma sociedade que aceite seu filho, você compreende como você almeja um mundo diferente, né? E eu sempre digo assim, eu aqui no meu lugarzinho, eu não sou ninguém, mas alguém tem que começar um movimento. Então, eu particularmente, eu sonho com uma escola ideal para minha filha, que ainda não é a realidade de hoje, mas que vou lutar, vou buscar para, quem sabe, um dia, as outras crianças que virão depois, elas tenham acesso realmente a uma educação de qualidade, que faz a diferença realmente na vida da criança, né? Que não é só mais uma cabecinha ali na sala de aula. Falta um olhar para a formação do docente. Eu sei que o docente hoje está muito adoecido. Eu sei que não é fácil promover acessibilidade e inclusão, né? Mas a gente precisa ter um olhar humano, que quando a gente olhe para aquela criança, a gente não veja um rótulo. E isso acontece muito ainda, Valéria. Hoje em dia eu não estou mais em sala de aula, estou muito no ambiente clínico, e eu fui fazer uma visita em uma escola e me deparei ainda com a realidade de que tem um cantinho do autista na sala, onde todos os autistas têm uma foto, cantinho do autista. E o quanto isso é grave, o quanto isso, para mim, é de uma gravidade inadmissível. Quando eu entrei na sala, foi a primeira vez que eu vi uma coisa dessa. Tinha 3 autistas na sala e tinha lá o cantinho deles, cantinho dos autistas, e a foto estampada. Então, qual é a representatividade que essa escola já rotula esse aluno até para os outros colegas? Ele é o autista, ele não é fulano, ela não é Valéria, ela não é Valesca, ela é a autista, ela é a diferente. Então, assim, veja o quanto o corpo docente dessa escola está despreparado de achar que aquela prática é uma prática natural ou que está valorizando o aluno. É inacreditável. É assustador, né? Eu voltei sem acreditar no que eu estava vendo até hoje. Na verdade... Bom, obrigada, doutora Valéria, pela contribuição. Vou passar a palavra para a professora Bita.
Boa noite, Fernanda. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Parabéns pela bela apresentação. E a gente percebe que você fala com conhecimento, mas você fala com coração, né? Então, isso, assim, você consegue transmitir isso para a gente. Parabéns. Você falou, que o professor precisa estar preparado para observar as atitudes que possa identificar que uma determinada criança precisa de uma ajuda mais direcionada, ela tem esse olhar, né? E ela, a partir do momento que ela vai observar e vai ver que uma criança ela precisa de uma ajuda, de um auxílio, ela tem essa sensibilidade, esse olhar, o primeiro passo seria ela levar para quem é acima dela, coordenação, direção, para que chame a família, né? Alerte a família, acolha essa família, porque a família precisa ser acolhida, principalmente quando a família ainda não tiver percebido nada em relação. E às vezes a família já percebeu, mas também não quer ver. Também tem isso, né? Então ela precisa ser muito acolhida, essa família, ela precisa ser abraçada, né? Para juntos, que nem você também falou, poderem trabalhar em prol do bem-estar dessa criança, né? E a minha pergunta para você é, que tipo, tem quase que uma complementação da professora Valéria, que tipo de capacitação você acha que seria mais eficaz para ajudar os docentes a identificar uma criança com sinal, já com esse sinal que ela possa estar apresentando? Certo, Bita. Eu acredito e vejo de uma forma que falta prática. Muitas vezes as formações vêm só falada. Mas como é que eu coloco aquilo na minha realidade, né? Como é que eu coloco aquilo na minha realidade? E em muitos momentos, eu ainda, enquanto estava atuando em sala de aula, aí vinha essas formações de inclusão. Aí, na hora da formação, a gente só vê o pessoal assim, tipo, meu Deus, isso de novo, o que é que isso me ensina? Porque muitas vezes o que falta realmente é ali na prática. Eu dizer aquele professor, realmente, como é que você faz com esse aluno? Ah, porque a lei tal fala isso, você tem que aceitar o aluno, coisas genéricas, muitas vezes. Fulano tem que estar sentado na primeira cadeira, fulano tem que fazer como se fosse uma coisa genérica para todos, né? Então, primeiramente, falta uma prática, realmente colocar aquilo que é falado em prática, que essa formação ela tem um momento de realmente o professor viver aquilo que ele precisa vivenciar em sala de aula, porque só falar, o professor está só sentado, ouvindo, muitas vezes ali mexendo no celular, super distraído, porque para ele é só mais uma formação, mas realmente é ouvir o professor, entender ali quais são as dificuldades dele, para que uma formação venha de uma forma acentuada para o que aquela escola, para o que aquela realidade, né, está buscando. Quando a gente fala desse olhar de formar o professor, de ter esse cuidado, os últimos anos que eu trabalhei em sala de aula, eu trabalhei em uma escola específica de educação infantil. Então, eu sempre falo que o relatório muitas vezes fala mais sobre o professor do que a própria criança. A forma como eu me posiciono, a forma como eu rotulo aquela criança, muitas vezes fala muito mais sobre mim do que sobre aquele indivíduo. Então, os últimos 4 anos que eu trabalhei em sala de aula, eu trabalhei na educação infantil. E o que é que faltava de prática? Muitas vezes a gestão, a coordenação, ele vem com uma cobrança para o professor, que muitas vezes nem ele sabe colocar aquilo em prática. E aqui acontecia muito assim, olha, eu quero que vocês façam isso com fulano. Como é que a gente faz? Se virem, busque, pesquise. É como se sempre o Bem assim professor, mesmo. né? É sempre como se o professor tem que muito se virar. Mas será que a escola só depende do professor? A importância também de uma gestão, de uma coordenação que promove aqueles momentos que aqui a gente chama de aula atividade, tem toda semana. Essas aulas atividades, qual é a função que ela tem? Porque se eu tenho um aluno que está sendo desafiador, que eu estou sentindo uma dificuldade, qual é o papel do corpo dessa escola, dessa gestão, dessa coordenação? Também é estar ali juntamente com o professor, né? Buscar orientar. Então, eu sinto muito que falta realmente algo na prática, algo que não seja essa coisa falada, como eu disse. Todo momento falar de inclusão é muito lindo, é muito belo, mas aquilo realmente acontece?
Eu quero falar de coisas que realmente acontecem dentro da sala. Eu quero falar do que realmente acontece na escola. Eu tenho essa problemática, a dificuldade de promover inclusão na minha escola é isso, isso e isso. Então, agora a gente vai formar, a gente vai estudar para solucionar esse problema. Então, falta um direcionamento e um olhar de prática. Vamos colocar na prática. Só falar não resolve, não leva a gente a lugar nenhum, né? Seria quase como se você estivesse fazendo, quando você está fazendo faculdade, por exemplo, você tem horas de estágio, né? Um exemplo. Seria mais ou menos isso. O professor, mesmo já formado, ele fazendo uma especialização ou uma capacitação, ele deveria, né, ficar no espaço onde tem um outro profissional, ele ficaria ali observando como tanto a criança quanto o profissional que está trabalhando, aos poucos ele também poderia começar a mediar, também poderia começar a trabalhar junto, que aí ele se sentiria mais fortalecido de como poder trabalhar depois sozinho, né? Mas, que nem você falou, a dificuldade é grande, mas, que nem você também falou, um dia vai chegar lá, um dia vai existir a escola perfeita, que é o que você espera para sua filha, que você já tinha, desculpa, falado isso comigo, né? E um dia ela vai existir. Vai, é realmente isso, Bita. No caso, por exemplo, a escola, eu tenho o aluno, recebo o aluno, ele precisa de uma atividade adaptada. Pede para o professor adaptar aquela atividade, mas nunca mostraram ao professor o que é uma atividade adaptada. Então, como é que eu posso cobrar de fulano uma coisa que ele não viu, que ele não conhece, né? Então, falta que realmente ocorra algo de prática para ele ver, para ele tentar reproduzir aquilo, logicamente, o que serve para um não serve para os outros, mas a gente precisa ter um lugar para começar, né? E você estava falando que você é do interior, né, que tem maior dificuldade. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, né, trabalhando agora não estou trabalhando mais em sala de aula, né, mas até 2 anos atrás ainda estava, e trabalhando em colégio de classe média alta, e vou te falar, as dificuldades são as mesmas, tá? Não tem muita diferença, não. A Gláucia, por exemplo, nós trabalhamos juntas já há alguns anos, ela também ela vai se colocar. Então, assim, não é nem porque é o local que você está hoje, ou a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, numa escola que eu estou falando de classe média alta, uma escola particular, não tem, existem muitas coisas aí que se entrelaçam. Mas muito obrigada pela sua resposta, muito obrigada pela sua palestra, pelas suas palavras, né? E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu a quem agradeço. Para mim é uma honra, espero que tenha dado certo. Obrigada, professora Bita. Só acrescentando, numa pesquisa que eu estava lendo a respeito exatamente sobre essa formação, né? Como o professor vai ter essa formação, e foi feita uma entrevista, né, junto às pessoas, e os professores que tinham algum conhecimento, quer dizer, a maioria já tinha feito algum curso, alguma especialização, né, mas aqueles que tinham um conhecimento um pouco maior, foi porque fez ou um estágio em uma escola especial, ou um estágio em alguma turma em que tinha uma pessoa com deficiência, né, intelectual, física, independente. E aí sim, aí ela falava que, não, eu tenho conhecimento, mas realmente, em termos de cursos que sejam práticos, quase que inexiste, né? Tem o ABA, né, professora Valesca? Você conhece o ABA? Ele também, não é como é que se diz? O suprassumo, porém, eu acho que ele é um curso bom. Eu já participei de fazer o ABA também. E a criança autista, a pessoa autista que é tratada com análise do comportamento aplicado, né? Que é a ciência que mais traz resultado. E a gente sempre fala que a aba não é só de clínica, a aba é de casa e é da escola. Deveria acontecer para que seja generalizado os comportamentos, né? É Só verdade. que
Precisamos olhar a realidade que a gente tem. Hoje saiu o CDC novo, né? Antes era 36 pessoas para um autista. Hoje a gente tem o dados, de acordo com os Estados Unidos, que a cada 31, um é autista. E a gente já tem uma realidade de sala de aula. Eu estou institucional em escola, tem uma sala com 14 alunos, que 6 são autistas. Então, assim, a gente sabe que dentro de cada sala de aula existe pelo menos, uma criança de inclusão, né, neurodivergente. Então, tem sido um desafio, falta essa prática. A gente faz eu sempre digo assim, a gente faz a graduação, mas a graduação, por exemplo, não ensinou a gente a fazer um plano de aula. Eu sou pedagoga de base. A gente vai estuda os teóricos, mas quando chega a realidade do diário, a faculdade não ensinou. Quando chega o planejamento de fazer uma aula, a faculdade não ensinou muito, só naquele momento que a gente vai para o estágio ali. Então, realmente, falta uma prática. Eu só aprendo realmente quando eu vivencio aquilo de fato na prática, né? Quando aquilo é palpável realmente. Só mais um adendo, prometo, vai ser o último. Eu trabalho no instituto que nós temos uma família, uma mãe que tem 5 filhos autistas. Abençoada. Imagina, se dentro de casa 5. Não é fácil, né? Mas vamos lá, dando continuidade, passar a palavra para a professora Gláucia. Bom, boa noite. Fernanda, maravilhoso ouvir você falar. Como a Bita falou, não é só o conhecimento teórico, é o seu coração, a sua paixão, né? Pelo assunto que você trouxe. Sempre me incomodou muito alguns comportamentos de algumas crianças em sala de aula. Por isso eu também fui buscar, né? Porque a capacitação do professor nesse momento ela é crucial, porque ele está na linha de frente. E é no botar a mão na massa. E como você falou, quando chega a criança, nesse caso, que a gente tem um aluno TEA dentro da sala de aula, cada um é um. Então, eu já tive aluno que me deixou enlouquecida quando eu fazia para alfabetizar, enquanto você tem outro que me deixa enlouquecida que eu tenho que estudar uma matéria do ensino médio para poder conversar com ele, né? Ou pelo foco dele, do hiperfoco para você buscar e fazer a avaliação dele. E cada um é um estudo de caso, né? Você tem que preparar para cada um. Não tem como você botar todo mundo no mesmo pacote, mas você tem uma base, né? A questão de você antecipar o que você vai fazer, isso ajuda a eles e a turma inteira, né? A questão de colocar na frente, que às vezes incomoda muito ele, porque ele tem um coleguinha que ele entende que ele se sente bem ao lado dele, e nem sempre é na frente, isso também dá um conforto, dá um acolhimento para ele, né? E aí vem a gestão, vem a escola em cima da gente, não pode, porque ele está lá. E você fala muito que, você falou que a escola precisa estar preparada. E aí entra um pouco. Como que a escola, esse ambiente tem que estar, o que é estar preparado, né, para receber, para acolher essas crianças com respeito, né? O que é estar preparado, né? Como eu disse, assim, a gente sonha com uma escola ideal. E uma escola ideal seria algo muito difícil, porque precisa de professores extremamente capacitados, e aí eu vou falar de ambiente, eu vou falar da cadeira, eu vou falar de tudo, para ser uma escola ideal, né? Mas o que seria a escola que estaria pronta? A escola que estaria pronta, primeiramente, ela teria que trabalhar a inteligência emocional com os professores, para que a gente não tenha tanto essa dificuldade que esses professores sentem hoje nessa inclusão, e de como eles se sentem sobrecarregados, e de quanto eles sentem que os alunos neurodivergentes atrapalham a aula dele. Então, primeiramente, se aquele professor da sala ele não está bem, ele não está apto, ele não vai fazer a inclusão acontecer, né? Então, precisa realmente de uma inteligência emocional, de um treinamento emocional para esses professores, e que realmente ele tenha contato com uma prática. Eu falo sobre coisas que às vezes são muito simples, de como o professor se comporta,
como ele fala. E aconteceu com minha filha, que ela tem uma predominância de desatenção, e esse ano eu sinalizei para a escola a importância dela estar posicionada na primeira cadeira, para ela não ficar lá atrás, porque ela fica muito dispersa. E aí teve uma coleguinha que foi e falou assim: tia, todo dia Maria Clara tem que sentar na frente, eu quero sentar no lugar dela, porque eu não posso sentar no lugar dela, né? E como é que essa professora responde essa pergunta, né? A professora só me relatou que a coleguinha questionou. Por que ela pode sentar lá todo dia e eu não posso sentar? Por que é que Maria Clara é diferente, né? E ela não me respondeu como ela respondeu a criança. E era algo que eu queria saber como foi o posicionamento para ela poder explicar dentro de uma sala, porque Maria Clara tem alguma característica diferente do que está habituado. Então, ali falta que realmente a gente fala é sobre isso. Além da gente ser humano, antes de ser professor, eu sou humano, eu sou pessoa, mas que eu saiba me portar, que eu saiba buscar, que eu saiba ter uma infinidade de empatia, de saber me posicionar. Então, falta muito que realmente esse professor tenha o contato na prática, falta que eles tenham um treinamento, seria isso, mais ou menos, vamos dizer dessa forma, né? Falta que realmente tenha isso. É uma sala, por exemplo, a sala é muito cheia de cartaz, muito cheia de enfeite. A gente sabe que isso é um distrator, que não beneficia os nossos alunos com TDAH, com autismo. Então, veja, um detalhe, são coisas básicas que muitas vezes o professor não sabe o básico. Então, o que a gente precisa é que o professor tenha acesso a, pelo menos, conhecer um básico. Uma receita de bolo que não funciona para todo mundo não funciona, mas que traga para trazer algum benefício. Então, o que falta realmente para a formação do professor, ele primeiramente também, como eu disse, ser fornecido essa inteligência emocional. Precisamos falar urgentemente nesse século XXI de inteligência emocional, da gente saber compreender, saber até onde nós podemos ir. Por isso que no início eu frisei sobre, aqui não era sobre falar professor da diagnóstico, que não é esse papel, mas é papel do professor promover acessibilidade e inclusão. Então, que ele não espere, que o professor ele sinta a necessidade de movimento. Se eu não sei, se ninguém me mostra, mas eu vou buscar. Eu vou buscar porque é papel meu enquanto docente promover a acessibilidade e a inclusão. Eu acredito que na minha turma aqui, não da turma do mestrado, que igual você estava com a gente na turma de janeiro, estava. E eu acredito que não tem ninguém autista, tem com TDAH. A gente tem colega com TDAH, e ela fala sobre a dificuldade, por exemplo, de ficar o dia inteiro, né? O dia inteiro na aula. Meu Deus do céu, eu estou aqui, o professor está falando e meu pensamento está pensando, sei lá, nos carneirinhos. Ela falava muito sobre isso. Eu preciso tomar minha medicação para eu conseguir ficar. E aí ela mostra como ela rompe o sistema, né? E esses dias eu encontrei uma pessoa com autismo, mestre, doutor, professor. Então, o quanto isso é uma representatividade para quebrar as barreiras. E o quanto essa pessoa, quando eu conversei com esse professor, ele falou de professores que foram muito importantes na vida dele. Então, veja como o professor é importante, ele traz uma representatividade, não só para aluno de inclusão, né? Para qualquer pessoa. Eu acho que todos nós temos um professor, talvez lá da nossa infância, que a gente levou aquele professor com carinho, que às vezes a gente chegou e pensou em ser professor, porque eu gostava tanto daquele professor. Então, falta esse olhar para capacitar realmente, colocar em prática. A gente precisa muito de prática. Só a fala realmente não é importante falar, logicamente, os movimentos acontecem a partir da fala, mas é importante também a prática, que ela ocorra, que ela existe, que não seja só aquele momento que a gente fala ou que a gente tira uma foto bonita e depois dali tudo é desconstruído, que eu vi muito isso na prática. Muito obrigada, Fernanda. Minha filha tem um professor autista, o professor de redação dela é autista. E isso traz para eles uma diversidade que todo mundo pode ser o que quiser. Isso. Quando eu vi, eu idealizo, né? A minha também. Eu digo, eu idealizo um futuro que ela também possa chegar à universidade, que ela possa chegar no mestrado, no doutorado, que ela possa, né? Estar em todos os lugares que todo ser humano pode estar. Mostra que somos todos capazes, né?
Obrigada, professora Gláucia, pela participação. Vamos abrir para as perguntas. Eu farei a minha por último. Nós temos aqui uma pergunta do Caio, que ele pergunta, né, que gostaria de entender como que um profissional, como, por exemplo, um neuropediatra, um psiquiatra, um psicopedagogo, né, com todo conhecimento, estudo, atende uma criança neurodivergente por vez, por um tempo curto, né, de entre 30 e 60 minutos, e uma professora formada em pedagogia tem que lidar com 3, 4, enfim, vários alunos em suas particularidades, com mais outras 20, 25 crianças jovens, né? Como que se daria isso, né? Esse que é o questionamento dele. Isso, Caio. Né? É um desafio muito grande. Logicamente, quando a gente está num ambiente clínico, sou eu e o meu par, sou eu e uma pessoa só. Então, é tudo ali mais fácil que eu possa observar, que eu possa ver. Quando você fala aqui, por exemplo, do neuropsiquiatra, do psiquiatra, do neuropediatra, para a gente conseguir chegar a um laudo, por exemplo, não é só um encontro. A gente sabe que tem muito médico que no primeiro encontro, em 10 minutos, ele dá um laudo. Mas o que não deveria acontecer, existe todo um processo, né? E essa criança, quando ela fica conosco em uma sessão semanal, tem crianças que fazem 2 sessões semanais, tem crianças que ficam 1, 2 horas, ela segue fazendo com uma infinidade, com pelo menos 4 ou 5 profissionais de uma equipe multiprofissional, onde cada um vai avaliar dentro da sua área. Logicamente, isso dá para a gente um feedback diferente. E aí, como é que o professor, como é que eu fiz pedagogia, eu estou numa turma de 2º ano e eu vou perceber como é que eu vou identificar que meu aluno tem algo que não está habitual. Eu sempre via muito de uma forma que, se eu tenho 20 alunos, todos eles são da mesma faixa etária, geralmente eles reproduzem as mesmas coisas. Eles têm muito uma reprodução. De repente, se tem uma pessoa lá que apresenta um atraso comparado à turma, um atraso persistente, porque a gente só fala, por exemplo, de transtorno quando a gente está ali intervindo por pelo menos 6 meses. Eu identifiquei que fulano chegou em fevereiro, passou o mês de fevereiro com dificuldade, passou o mês de março com dificuldade, e depois ele superou. Então, naquele momento, só aquilo não é suficiente para a gente validar um transtorno. Mas, por exemplo, ele chegou fevereiro, março, abril, chega o meio do ano, ele não consegue adquirir as habilidades, ele não consegue evoluir, ele não consegue caminhar. Eu estou vendo que ele tem uma dificuldade muito maior, que não é só uma questão da minha metodologia, mesmo com eu vendo que ele não está atingindo, eu mudo minha forma de trabalhar, eu mudo minha forma e ele continua persistindo com aquela dificuldade. Eu preciso estar atento, né? Quando os professores já são dessas turminhas maiores, a partir do 1º e 2º ano, eu não lembro bem se faz relatórios por semestres. Quem faz relatórios por semestre na educação infantil consegue ter um acompanhamento. Eu recebi fulano assim, chegou meio do ano, ele está assim. Eu vejo qual foi o déficit que persistiu. E o professor que já está com os alunos maiores, ele também vai observar que aquela criança ela não está conseguindo adquirir a habilidade ou o comportamento, ele não tem um comportamento sociável, ou ele sempre fica ali muito com dificuldade de se identificar com os pares. E até que muitas vezes os pares é quem já exclui, porque fulano tem um jeito meio diferente, um jeito que a gente não consegue entender. Então, logicamente, né, a faculdade dela não preparou isso, mas o professor que está com uma turma onde todo mundo tem uma mesma faixa etária e alguém está fugindo do padrão, a gente já está vendo que tem algo que pode estar acontecendo ali. Não necessariamente vai ser um transtorno. Muitas vezes pode ser emocional, a gente não sabe o que é que aquela criança está vivenciando em casa, a gente não sabe a situação de alimentação, a situação que a criança é exposta, porque tudo isso impacta diretamente no êxito do ambiente escolar. Né? Uma criança que não é bem alimentada, ela vai ter dificuldade de manter a atenção, ela vai ter dificuldade na aprendizagem, e isso não necessariamente é transtorno. Está fechado, abriu. Ok, obrigado, Fernanda. Obrigado, Caio, pela pergunta. Nós temos outra pergunta aqui, da Denaí. Gostaria de saber como conciliar esse ambiente que não deve ter registradores em uma turma que precisa de um ambiente alfabetizador
com apoios para ajudar no processo de alfabetização? É muito como está no processo de alfabetização, você está transicionando ali da educação infantil para o primeiro ano do fundamental, né? Quando falei sobre essa questão de distratores, geralmente escola que tem infantil são escolas que têm aquelas paredes todas estampadas, todas organizadas. A gente lá no início do ano se prepara para receber aquele aluno, fazendo aquele monte de cartaz, aquele monte de corte de EVA para deixar a sala ali toda cheia de informação. E não necessariamente a gente precisa dessa sala cheia de informação, muitas vezes ela mais atrapalha do que ela fortifica alguma aprendizagem. E principalmente quando quem fez aquilo foi o professor e não o aluno, que o importante também é que a parede da sala de aula ela esteja lá com os cartazes que foi a produção do aluno, né? Que a gente não foque mais. Eu sei que é muito bonitinho a gente chegar, enfeitar, deixar uma sala toda assim, que a gente acha que é acolhedor, mas para quem tem uma dificuldade de atenção, até a forma, até os desenhos, que muitas vezes é colocado na prova, ali já tira a atenção daquela criança. Então, o ideal é que essas paredes elas não estejam cheias de cartazes, cheias de cores, cheias de brinquedos, cheias de enfeites. Um ambiente mais neutro possível vai fortalecer com que ele possa manter a atenção. Logicamente, se essa criança ela tem essa dificuldade, eu não vou estar sentando ela próxima à janela, próxima à porta, onde sempre vai ter um movimento e ele vai estar sempre se virando para olhar. Eu vou tentar afastar ele de tudo que essa informação visual chama, de onde puder ter mais ruídos, para que assim possa acontecer. O processo de alfabetização do autismo, em alguns momentos ele ocorre de uma forma diferente e tem algumas letras que às vezes a gente começa primeiro, porque quando a gente está na escola a gente vai muito alfabetizando, família do B, do C, e vai seguindo a sequência alfabética. E em alguns momentos, quando a gente está alfabetizando no TEA, a gente não segue esse padrão. A gente começa com outras letras para poder ir trabalhando depois os outros sons. Então, assim, logicamente que cada caso é um caso muito específico. Nem todo mundo que tem TDAH é desatento. Nem todo mundo que tem autismo vai ter TDAH de comorbidade, mas o que você puder evitar de distratores, de deixar aquela sala cheia de brinquedos, cheia de distratores, cheia de luzes, vai ser o ideal. Afastar da porta, afastar de janela, trazer essa criança o máximo que puder para a centralização da sala de aula. Ok, obrigada. Obrigada, Denei, pela pergunta. Agora eu tenho uma pergunta. Você comentou a respeito do autismo tardio. E você falou que a pessoa, quando recebe o diagnóstico, ela consegue entender algumas ações, né, algumas situações, diversas situações que ocorreu, vamos dizer assim, ao longo do passado. E para o futuro? O que é que muda? O que é isso? Que muda para essa pessoa? E vamos falar de prática, vamos falar de um caso de uma pessoa. Uma criança chegou para avaliação indicada por a escola e todo momento é feito, logo na anamnese com a família, umas partes dos testes são questionários que a família quem relata se a criança tem aquele comportamento. E a todo momento a mãe falava assim, eu era assim quando eu era criança. Eu era assim, eu era assim, eu era assim. E aí ela foi e disse, Fernanda, eu vou procurar me investigar. Eu acho que eu também tenho TDAH. Eu sempre fui muito difícil na escola. Os professores não gostavam. Eu tinha uma dificuldade de manter a atenção. Eu saía muito da sala. Eu fiquei reprovada. E aí ela foi dizendo que era muito taxada por o pai de preguiçosa, que você não vai ser nada na vida, que você não presta atenção. E aí ela foi com 41 anos fazer essa investigação. E ela descobriu que ela tem TDAH desatento, o combinado, desatento e hiperativo. Ela apresenta as duas características. E a fala dela para mim foi, Fernanda, foi libertador. Eu tirei um peso que, tipo, eu não era uma criança mal educada. Não era minha culpa eu ser desse jeito. E o que é que ela relata que hoje mudou? Hoje mudou porque ela tem o tratamento que ela precisou do uso de medicação. Então, veja, ela viveu 41 anos sem um tratamento. Rompeu as barreiras, fez o mestrado, fez o doutorado, trabalha muitos anos em formação de professores. Ela rompeu, venceu a barreira, porque ela disse que sempre ouvia muito, você não é ninguém. E ela disse que ouviu isso muito de um determinado professor.
você não vai ser ninguém, você não é uma boa aluna, você não é isso, você não é aquilo. E ela falou sobre que o diagnóstico foi libertador. Através do tratamento, ela se entendeu e tirou uma culpa. Ela sempre se sentia muito culpada de ser daquele jeito. E ela, o tempo todo, ela utilizou o termo, eu tentava me consertar e eu não conseguia. Eu tentava me consertar, Fernanda, e eu não conseguia caber dentro da caixa que era para me caber. Então, assim, esses dias eu fiz até uma postagem no meu Instagram. O diagnóstico, ele é o fim ou o começo? Para muita gente, quando recebe um diagnóstico, é como se ali foi o fim. Acabou a vida, acabou minha expectativa, acabou o que eu sou, acabou meus sonhos. Será que é o fim? Eu vejo como um começo. Se eu sei o que eu tenho, se eu sei o que meu filho tem, eu posso direcionar, eu posso ajudar. Eu sempre via muito isso na minha filha. Eu digo, Maria Clara é autista. E as pessoas, tu tá procurando doença na menina. Deixa disso. No meu tempo falava com 6 anos e era normal. No seu tempo, a gente avançou ao longo do tempo. Como é que eu vou esperar minha filha falar com 6 anos? E, logicamente, todo o tempo eu já sabia, Valesca. No fundo, no coração da mãe, a gente sabe que tem algo errado. Você pode não saber dar o nome, mas você vê. E ali eu ficava naquilo, meu Deus, meu Deus. Aí quando eu chegava no médico, aí o médico, não, ela é da pandemia, né? Autista não. Era um falso jeito de me enganar e dizer, então tá tudo bem. E aí chegou o dia do diagnóstico. E eu fui para o consultório, eu já tinha conversado com a médica de forma informal, que a gente trabalhava em uma mesma clínica, e eu já tinha falado que eu já sabia, que eu tinha muita convicção que minha filha era autista. E quando foi no dia do diagnóstico e que ela me entregou o papel e ela disse, olha aqui, Maria Clara, transtorno do espectro autista, e eu desmoronei no choro. Eu desmoronei no choro, porque não sei explicar qual é a sensação, mas é um impacto muito forte. Eu sempre soube o momento todo que ela era autista, mas você ouvir do outro, você tem uma comprovação, e ali qual foi o meu papel? Compreender que ali eu não iria pegar aquele laudo, chegar em casa e chorar. Eu fui saindo e já fui ligando para as clínicas. Quero profissional tal, fazer a avaliação de tal, começar a intervenção de Maria Clara. Já fui buscar. Por quê? Agora eu tenho um direcionamento. Eu sei quais são as características. Eu sei que aquela criança que era retardada como mal educada, como essa menina, tu é muito chata, viu? Eu sei que não era uma culpa dela. E só o que ela precisava era de um olhar diferenciado. Então, que as pessoas compreendam que o diagnóstico não é que ele muda a vida, mas ele dá o direcionamento. Se eu não sei para que caminho eu vou, eu não tenho como caminhar. Eu preciso ter um norte. Eu não preciso de um diagnóstico, eu não preciso nomear que ela tem autismo para eu poder intervir. Ela já fazia os acompanhamentos, mas eu poder nomear me traz as características que ela tem para eu poder compreender e não rotular. Então, assim, o laudo ele vem para direcionar. Em algum caso, de quem recebe o diagnóstico tardio, como a fala dessa pessoa me disse que foi libertação. Eu soltei as amarras que as pessoas me davam de me rotular de tal forma e eu agora compreendo que não é meu querer, não era minha culpa. Então, assim, posso colocar como diagnóstico tardio, talvez como libertador, se livrar de estereótipos. Ok, muito obrigada. Passar aqui a Valéria, quer fazer mais alguma consideração, mais alguma pergunta? Ninguém respondeu a minha pergunta, mas tá bom. Oi? Cadê? Caio. Falou? Pode fazer a pergunta diretamente, Caio. Obrigado. A minha pergunta Tá saindo áudio, não. Ele está com o microfone aberto? Tá. Não está com áudio, não. Ele está sinalizando, dando tchau, mas não está saindo e o microfone está aberto. Vê se consegue colocar no chat, o Caio, para que eu possa ler. Bom, agora ele fechou o microfone. Tenta abrir novamente. Oi? Não está saindo o áudio. Ainda sem o áudio.
Mas coloca aqui no chat que aí eu leio para ela. Né? Enquanto isso, Valéria, pode. Valéria, Opa, eu ia fazer uma colocação em cima. Parabéns, Fernanda, brilhante as suas colocações. E essa última fala vem de bater com que eu estava aqui aguardando um momento para falar em cima das colocações dos demais debatedores da mesa, e como profissional da saúde, eu achei, né, sempre valorizei o trabalho transdisciplinar, né? Eu acho mais do que nunca precisa de uma conversa da educação e da saúde. A informação e o conhecimento é tudo, né? Então, não se trata só de capacitar, como eu fiz pergunta, quando capacitar, né, o docente, não só trazer a informação, como você colocou aí, a prática, a experiência é valiosíssima também, né? Então, eu acho que mais do que nunca precisa ter uma conversa da educação e da saúde, né? Para que a gente possa dar prosseguimento à inclusão, de fato, né? Como você falou, eu já ouvi outras pessoas, né, que têm um diagnóstico tardio, não de TEA, mas de TDAH mesmo, né? Essa mesma fala é libertador, né? Para você ver o quanto que o conhecer alguma coisa, o conhecimento liberta, não é isso? Então, mais do que nunca, se faz necessária a conversa da educação e da saúde, né? A saúde, trazer o que é esse corpo que tem alguns transtornos, o que é isso, né? O que esse cérebro tem que dificulta ou que precise, quais são as ações? Com certeza, a partir do momento que um docente sabe o que acontece com uma disfunção cerebral, você não precisa dizer para ele o que ele vai fazer. A experiência dele, a prática dele, ele vai ajustar e adequar à necessidade daquela pessoa, né? Que é o PEI. Mas é para elaborar o PEI, né? É preciso conhecer o que é a disfunção, né? Parabéns, Fernanda, brilhante a sua colocação, né? Eu acho que um momento Obrigada, como esse Valéria. já são formas da gente estar difundindo o conhecimento e dando mais um passozinho, né, para que a inclusão aconteça. Quem trabalha com o Obrigada. cérebro precisa dar uma estudadinha em neurociências, né? Eu preciso compreender como a É a base aprendizagem de tudo. acontece. É É a a base base de de tudo. tudo. Né? Eu preciso compreender como a informação chega, como é que eu compreendo que quem tem TDAH tem o lobo frontal um pouquinho ali, vamos dizer, Exatamente. apagadinho, vamos dizer assim, como é que eu vou estimular para acender o que está apagadinho dessa forma? Então, eu preciso saber como é que a informação vai chegar nesse cérebro. Exatamente. Eu fico me indagando se não todo docente tem que saber como é que o cérebro funciona, como é que funciona a aprendizagem. Isso, porque se eu não sei como é que eu vou direcionar a minha Como é que você vai prática, não é direcionar? isso? A partir do Preciso. momento que você entenda como que funciona a aprendizagem, em termos orgânicos e funcionais, não precisa dizer qual é a prática que você vai fazer, não é verdade? Isso. Né? Precisamos ler, conhecer a fundo neurociências, porque todo Aham. o processo vai acontecer ali. Todo o processo está acontecendo em todo momento, né? A gente está aqui conversando e a neurociência está acontecendo aqui Sim, da ela gente. foi Então, uma grande precisamos. luz na ciência, na verdade, para explicar muitas coisas. Hã? Isso. vou ler aqui a pergunta do Caio, né? Ele complementou a pergunta que ele havia feito, né? Falando que todas as falas de hoje convergem para uma formação das professores, ou seja, a formação é a chave para atender os alunos da inclusão, quanto mais formados, melhor atendem. Aí ele fala, então, a premissa seria que as professoras de educação especial assumam as turmas, né? Quanto mais experiência e prática, mais aquela professora atende melhor as crianças de inclusão. Não, Né? a premissa não seria que só os professores de educação especial atendessem, até porque a gente tem muito professor de educação especial que pouco entende, né?
pouco entende. Não quer dizer porque está na educação especial que ele está totalmente apto para exercer aquele cargo. Então, quando é falado aqui sobre a prática da formação docente nessa perspectiva de inclusão, não é que o professor do AE, muitas vezes, ele está mais preparado do que o professor da sala de aula. Muitas vezes ele está ali transitando naquele ambiente e ele também está aprendendo ainda. Ele está aprendendo diretamente com a prática, porque ele está, por exemplo, num AE, então todo dia ele está com aquela criança que é neurodivergente, mas não necessariamente ele está mais apto do que o outro professor. Vai estar mais apto quem busca, quem estuda, quem vai atrás, quem realmente faz a prática acontecer. Não necessariamente. Logicamente, quem está no AE está tendo todo dia contato direto. E, às vezes, aquele professor, principalmente quando a gente fala de professor de hora-aula, que a gente chama aqui, ele não está todo dia com aquele aluno. Então, logicamente, ele não tem tanta aquela vivência. Né? Meu áudio não está saindo, né? Agora eu estou Alguém está ouvindo. me ouvindo? Tá? Agora eu estou ouvindo. Legal. Então, mas para ser professora de AE, tem que ser pós-graduada. Então, ela estudou muito mais do que uma pedagoga. Como que uma pedagoga tem que lidar com 3, 4, 5 inclusões, mais 25? Entende? Consegue me ouvir agora? Está me ouvindo agora? Consigo. Legal, boa. A minha questão, então agora eu vou fazer minha questão falando, porque escrevendo é difícil. Todas as falas de hoje, concordo que a clínica não é a sala de aula. Concordo plenamente. Na clínica a gente tem um atendimento clínico. Na sala de aula a gente tem um atendimento pedagógico. A professora está lá, às vezes tem auxiliar, às vezes não tem. A professora, às vezes, quando tem auxiliar, passa por aquele processo de ter laudo, adquirir um auxiliar. Não é toda escola que fornece auxiliar, não é toda política, né? Não é a escola que escolhe quem vai ter auxiliar, é a política, né? Enfim, a questão é, quanto mais uma professora pedagoga que tem uma sala de aula recebe formação, mais apta ela está para atender aquele aluno neurodivergente. Se a gente converter isso em gráfico, em tempo e experiência, nós chegamos no tempo-hora de pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Ou seja, a pedagoga precisa ser pós-graduada, mesmo que seja sem ser em pós-graduação, que seja com formação, para atender esses alunos neurodivergentes. Certo? Foi a nossa fala de hoje, o dia inteiro, a noite toda. Quanto mais formação, mais experiência, mais contato, mais conhecimento ela adquirir, melhor ela atende a sua turma inteira de neurodivergentes com alunos típicos. E aí eu pergunto, como um profissional que levou 9, 10 anos para adquirir o título de doutor psiquiatra, 20, 30 anos de carreira, atende uma pessoa neurodivergente a cada 30, 40, 50 minutos, e a professora, que é só pedagoga, tem que lidar com 25, 30 crianças ao mesmo tempo, entre elas 3, 4, 5 neurodivergentes. Para ela conseguir lidar com uma turma de 30 crianças, 30 jovens, incluindo 3, 4, 5, 6, 7 neurodivergentes, porque esse número só sobe, é só jogar no Google lá, gráfico de inclusão nas escolas. Só sobe. Já é, a última estatística que eu vi foram 1.400% de aumento nos últimos 10 anos. A estatística que eu vi, pode ter mais atualizada. Então, a professora que é só pedagoga, ela vai sofrer. Então, ela, para assumir uma turma de ensino, educação infantil, de FUD 1 ou até FUD 2, se ela for só pedagoga, ela vai sofrer muito. E muitas vezes a política municipal e estadual não vai garantir a formação que ela precisa para atender esses alunos neurodivergentes. Muitas vezes o auxiliar vai ter um conhecimento mais legal por conta da experiência. E o auxiliar, muitas vezes, em escolas municipais, tem ensino fundamental ou ensino médio. Só foi contratado para trocar fralda pelo edital do concurso que ele fez. E aí, pela experiência, pela vivência, ele sabe abraçar, sabe jogar bolinha, sabe lançar um chocalho e lidar com crianças neurodivergentes, sem fazer pós. Mas pelo caminho que a gente toma, leva a crer que a pedagoga está ficando obsoleta.
para você poder lidar com uma turma hoje em dia, você tem que ser pós-graduado em educação especial, em transtorno, em neurodivergência, enfim, tem N pós-graduações que a gente pode fazer hoje em dia, depois da pedagogia, depois de letras, depois de história, enfim. E isso na sala de aula, eu não sei vocês, eu ouvi muitas pessoas falando hoje, me perdoa não decorar o nome e a experiência de cada uma, ou um ou uma, mas assim, o que eu vejo no dia a dia das escolas é que está muito difícil lidar com tudo isso. Tá, eu entendo todas vocês, entendo, concordo 90% com todas aqui que falaram hoje. Eu vivo no piso de escola, eu vivo no chão de escola. Eu estou ali, eu em 3, 4 anos de rede bom, não vou falar da minha vida, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte, eu vivo ali a realidade escolar e eu vejo que, assim, sem formação, realmente não dá. Realmente não dá. E a formação que as políticas fornecem para os profissionais são mínimas, são irrisórias. De vez em quando geram até brigas, né? Provavelmente, não sei de onde vocês são no Brasil inteiro. E eu estou vendo todo mundo fazendo sim, e parece que é igual no Brasil inteiro. As formações que os professores de educação infantil e fundamental têm não fazem sentido para quem vive na sala de aula. E aí a gente começa a convergir tudo. Então a gente tem que ter estudo, experiência, formação, ou seja, uma AEE, por exemplo, pós-graduada, se fosse professora de educação infantil, sairia bem na sua função. Concordo? Porque ela sabe as técnicas, sabe as peculiaridades, conhece na teoria, pelo menos, como lidar com um, com outro. E as crianças típicas, a gente lida, né? Porque agora as crianças típicas, é aí que o bicho pega. As crianças típicas acabam ficando em segundo lugar. Porque as professoras de sala de aula que têm muita inclusão têm que primeiro pensar nas crianças neurodivergentes. E depois na turma. Aí eu começo a questionar, será que a inclusão está funcionando? Será que eu não estou aqui para questionar o governo? Quem sou eu? Né? Para questionar as leis, as diretrizes e tudo que o governo põe. Só que, ao meu ver, eu não vejo funcionando. Eu vejo que cada vez mais o professor tem que ser melhor, mais formado, mais capacitado, mais vivenciado, com mais experiência. E aí? E o trabalho dele é relatório, é planilha, é formação? Certo? Eu fiz uma formação com o professor João Wagner, vocês todos devem conhecer, de coordenadores de escola, de professoras coordenadoras. Eu não sou professor coordenador. E eu perguntei para o professor João Wagner se toda a atribuição do professor coordenador for executado, dá tempo? Um ser humano consegue dar conta de tudo aquilo que é a atribuição do PCP? Eu não conheço vocês todos que estão me ouvindo, vocês estão no Brasil inteiro, só que eu tenho que abrir meu coração aqui e perguntar tudo isso para vocês, porque, e pelo que eu vi, eu sou o que tenho menos formação aqui, eu sou mais jovem. Me perdoem quem eu não vi a foto, quem eu não ouvi falar. Não estou chamando ninguém de velho nem de novo aqui, me perdoem por esse termo, mas em formação eu sou o menos formado, certo? Mas eu vejo isso e eu, como ser humano, como pai, como adulto, vendo crianças, eu sou órfão, perdi meus pais cedo, crio minha irmã é neurodivergente, tem um CID que deram para ela só para dar, porque ninguém sabe o que ela tem. Mas enfim, eu convivo com crianças especiais, com jovens, com adultos, dou aula de alfabetização, sou voluntário no EJA, e eu vejo que não está funcionando, gente. A gente faz essas lives aqui, a gente faz essas aulas, tá certo, é bacana, é legal essa transmissão de conhecimento. Não denigro nada do que vocês disseram hoje, eu aprendi muito hoje, aprendi, certo? Só que, assim, o que a gente vê, a realidade de quem está na escola, não bate com o que a gente está falando aqui. Esse é meu problema, entendem?
Esse é meu problema. Eu aprecio muito o conhecimento de todas vocês, só que quando eu vejo, a professora do Educação Infantil tem que aprender a lidar com autista, tem que fazer formação, ou seja, ela tem que ser ela tem que ser formada em educação especial. Se ela não for, se ela for só pedagoga, fez 4 anos de pedagogia, ela não vai saber lidar com o aluno autista. Certo? Então, faz uma formação, meia hora, 1 hora, 2 horas por semana. Quanto tempo vai levar para essa professora de educação infantil chegar num ponto que ela consegue ter esse tato para falar, para esse aqui eu vou dar um chocalho, para esse aqui eu vou dar um paninho, para esse aqui eu vou ver se ele gosta de brincar com massinha. Gente, quem está na sala de aula passa por cada coisa. Eu estou vendo olhares de certas pessoas aqui que não só estão na sala de aulas, convivem com pessoas, piscaram o olho, fecharam o olho e lembraram de quanto passaram por isso. O tal do hiperfoco, objeto de apego, né? Isso está na cartilha, a gente ouviu isso, eu ouvi muito isso. O hiperfoco, vamos achar o hiperfoco. Pá, vamos lá. Mostra dinossauro, mostra carrinho, mostra trem, mostra carro, mostra moto, mostra boneca, mostra arma de brinquedo, claro. Mostra tudo para ver se o menino tem hiperfoco. O menino não tem hiperfoco. E agora? Agora a gente vê se ele tem objeto de apego. Mostra uma bolinha, mostra um chocalho, mostra um boneco de pano, mostra isso, mostra aquilo. E aí vai. E aí vai passando o ano, e aí passa o G4, passa o G5, vai para o primeiro ano. E aí, gente, o que a gente está fazendo? Essa é a minha pergunta para todos. Caiu? Eu acho que ele caiu. Saiu, Saiu do chat. Saiu do chat. Né? O que eu estou vendo aí é o que todo professor sente, a indignação do que eu falei. A gente todo momento fala de inclusão e falar é bonito. Na prática, ele é um desafio que, como ele disse, como nós sabemos hoje, eu não atuo mais em sala de aula, mas diversas vezes eu vi. O aluno autista ele não chegava nem a entrar dentro da sala de aula, ele passeava, brincava no parque a tarde inteira ou a manhã inteira, porque inclusão, de fato, realmente, a escola pronta realmente não acontece. O professor de AE nem sempre, necessariamente, ele está mais apto do que qualquer um de nós que estamos aqui, porque muitas vezes ele pode saber muito até talvez da teoria. Muitas vezes ele não sabe. Pelo menos aqui na minha região, para ser professor do atendimento educacional especializado, ele nem é obrigado a ter a especialização de AE. Então, não necessariamente o professor de AE ele tem mais capacidade do que quem é um pedagogo. Quem vai ter mais capacidade é quem buscou interagir, independente de nomenclatura. Você pode ser doutor e, ao mesmo tempo, ser analfabeto de muitas coisas, né? Ser analfabeto de muitas coisas. Você ter o diploma, ter o título, colocar na parede, hoje em dia, graças a Deus, é muito fácil. Mas você ser o que realmente faz a diferença é diferente como você faz. Eu entendo a indignação dele, que é a indignação de todo professor, porque estar na sala de aula realmente é um desafio. Promover acessibilidade e inclusão para todos, onde eu tenho 20, 30 até 50 alunos dentro de uma sala, logicamente é quase desumano para o professor, né? Em contrapartida, também foi tudo que a gente falou. O governo obrigou, mas ele não preparou, ele não forneceu a formação. Então, no todo momento, a problemática é o quê? Falta a formação, falta o preparo técnico, falta que realmente ocorra na prática, né? Pode falar, Valéria. Bom, achei muito interessante a fala do Caio. É Caio, não é isso? É. Mas ele não voltou ainda, não? Voltou, não. Eu acho que não. É uma pena, é uma pena. Mas a colocação dele, eu sei que é a indignação de muitos, muitos professores, né? E como você falou, Fernanda, no início, eu acho que qualquer dessas, a informação e formação é importantíssimo para que você saiba com que você está lidando. Agora, sem sombra de dúvida, inclusão, seja ela qual for a forma de inclusão, seja na educação, seja no trabalho, seja no esporte, no lazer, né? Só depende de uma coisa importante que não precisa de formação, e que você falou logo no início. Precisa de olhar, precisa de empatia. Né? Precisa que eu me coloque no lugar do outro.
A diversidade, você só aprende, né, a trabalhar com a diferença, né? Eu tenho 40 anos trabalhando com a diversidade, com a deficiência, e não é preciso ser a doutora na deficiência A, B ou C, né? Eu preciso ser uma pessoa que entenda o outro, que olhe para o outro. O outro é que vai me dizer como eu devo fazer. Dessa forma. E até porque, quando eu falei aqui sobre construir, que para ter acessibilidade e inclusão precisa ter o PEI eu não recebi o aluno hoje, eu faço ele amanhã. Ele vem através do meu conhecimento, de uma avaliação que eu faço pedagógica. E quem faz avaliação pedagógica é o professor regente. Quem é que trabalha currículo? Professor regente, não é o professor de AE. O professor de AE vai trabalhar outras habilidades, né? Que não é o currículo. Então, assim, eu sei a indignação dele e de todo mundo que é professor. Todo mundo, porque as políticas públicas não funcionam na prática. Ela é bonita falada, ela não funciona na prática. E aí eu entendo que ele está, né? A fala dele, como ele desabafou realmente o que ele sente, que é a indignação de todo mundo. Porque todo mundo que a gente for falar sobre hoje, o quanto que cresceu, como eu falei, tem escola que eu trabalho que já temos 6 autistas, pessoas com laudo, a cada 14 alunos já temos 6. Logicamente, é um desafio. Você não é professor individual só de um, você é professor para todos. E ainda assim, eu preciso ter que dar um jeito de acessar a todos. Eu sei que é um desafio. Bom, Fernanda, a gente tem mais uma pergunta aqui. Eu vou passar essa pergunta. Vou pedir para os outros que quiserem fazer mais perguntas, encaminhar para o WhatsApp, que a gente vai encaminhar depois para a Fernanda, para ela poder responder, tá? Porque depois dessa pergunta a gente vai fazer o encerramento, tá bom? A pergunta é da Patrícia. Ela tem uma dúvida: uma criança pode ter TDAH e não ser autista, ou o TDAH está diretamente vinculado ao autismo? O TDAH ele não está diretamente voltado para o autismo. Eu posso ser só autista e eu posso ser autista e ter comorbidades, que aí o TDAH a gente iria nomear de comorbidade. 90% dos autistas eles vêm acompanhados de comorbidade, seja deficiência intelectual, TDAH, transtorno específico de aprendizagem, apraxia, enfim, uma infinidade de transtornos. Eu tinha até trazido aqui o DSM, que é o manual, mas eu não quis entrar sobre isso, porque isso vai muito relacionado para o pessoal da saúde, né? Mas não necessariamente todo TDAH ele tem autismo, nem todo autista ele é TDAH. E quando ele aparece nesse nível que a gente chamaria de nível 1, com características muito sutis, ele fica muito similar ao TDAH. E muitas vezes só o que vai fazer ali desempatar, vamos dizer dessa forma, seria uma avaliação neuropsicológica, com testes bem mais específicos para a gente entender se existem os dois ou se só existe um ou outro, porque muitas vezes as características são muito similares. Falando aí de quem tem pouco prejuízo, vamos dizer dessa forma. Logicamente, se a gente falar de um nível 2 ou nível 3 de autismo, é muito claro e muito evidente. Mas não, o TDAH ele não está presente em todo autista, nem todo autista vai ter TDAH. Bom, só vou abrir a palavra agora para o professor Ricardo. Professor Ricardo, o senhor tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para a nossa palestrante? Não? Fernanda está dizendo que não. Tem não. Não tem, na verdade, não tem pergunta nenhuma, não. Só agradecer para a Fernanda. Está mais calma agora, Fernanda? Não sei, a gente sabe depois. Mas eu ia só fazer um comentário interessante, em função até de uma coisa que a professora Valéria falou. Eu estou nesse programa do Mercosul de pós-graduação, sou o mais antigo aqui do grupo, eu estou há 15 anos. A professora Valesca, eu acho que está há uns 12 ou 13 anos. Mas há 15 anos atrás... Eu já estou? Há 15 anos atrás, eu levei um psiquiatra para dar aula de estatística. Então, para o pessoal da área de saúde. Tá? Ele ainda dá aula para a gente ainda. Você, Fernanda, vai ter o prazer de conhecê-lo. E, naquela época, 15 anos atrás,
o projeto pedagógico do curso de saúde pública tinha a disciplina de neurociência. E ele reclamava, falava que essa disciplina não era para ser para o pessoal da área de saúde, e sim para o pessoal da área de educação. Tá? E ele bateu nisso, ele só conseguiu, acho que uns 5 anos depois, dar aula de neurociência para o pessoal de educação. Ele é do nosso time ainda, você vai ter o prazer de conhecê-lo. E está velhinho, está com uns 80 anos, mas ainda dá para conversar bastante com ele. E ele é um dos nossos trunfos, né? Que a gente tem, e é bom bater papo, assim, como a gente está fazendo aqui. E ele pode explicar o funcionamento do cérebro. E o ano passado nós tivemos uma live em que ele abriu só explicando como é que funcionava a mente da criança e do adolescente. Só para ele deixar com gostinho na boca, tá bom? Mas obrigado aí por você. Professora, pode encerrar aí os trabalhos. Eu acho que quem ficou até o final ficou contente. Bom, gente, então, caso alguém tenha mais alguma pergunta, por favor, envie pelo WhatsApp, a gente vai encaminhar para a Fernanda e ela vai responder vocês diretamente. Depois eu vou mandar minhas 10 perguntas que eu tenho aqui para ela. Talvez é mais tranquilo de responder sem ser por aqui. Não, gente, brincando. Gostaria de agradecer aí a participação de todos. Acho que foi um bate-papo aí bem legal hoje. Mas já está ficando tarde, amanhã nós temos que trabalhar, então, bom descanso aí. Obrigado por a presença de todos e bom descanso para vocês. E vamos aguardar aí a próxima live.